Você tinha que fazer um a um essas negociações no mercado, etc, né? Quando você vai para o mundo digital, a gente tira as gôndolas, né, e dão vitrines digitais e como que você vai pegar o momento de compra. A gente tem que, de alguma maneira, separar o joio do trigo, pensar no que a gente está levando, qual é o benefício real, não fazer tecnologia pelo endeusamento da tecnologia. A tecnologia é sempre meio. Sim. Se ela é meio, por que é que você está construindo? Aonde você quer chegar? E escolher a tua tecnologia baseada nisso. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora, começando a 4ª temporada do EmpreendaCast, mais um episódio, e eu trouxe um mulherão aqui para contar para vocês de como é empreender, principalmente vindo do mercado de tecnologia, onde tem muito homem, tem pouca mulher, mas ela tá cheia de garra para mostrar que dentro desse mundo ela conseguiu sobressair e construir algo que teve break-even. É importante falar que startup que de fato deu o retorno, atingiu os investimentos, não queima dinheiro à toa, trabalha com time e competência desde a época que ela começou e ela veio puxando os melhores dentro do time que ela formou. Uma empresa diferente, uma empresa que a gente vai entender ali se tá dentro do mundo das Martechs, né, você falou 2 termos pra mim, né? Retail Techs. Retail Techs, Martechs, vamos ver qual que ela se encaixa, como que é essa dicotomia, né, entre as posições como startup, mas como que ela construiu algo sólido. A gente também vai puxar algumas coisas importantes aqui, porque a gente trabalhou em momentos muito parecidos e tem ali um pouco de tecnologia que a gente vai puxar lá do fundo, de 99, eu entro em 2004 ali já como programador, então a gente também vai discorrer um pouquinho sobre o que a gente conhece de tecnologia. Os primeiros e-commerces na mão, na unha que a gente falava, as primeiras integrações com boleto, com sistema. Hoje vocês vivem um momento muito fácil de open bank, de conexão com fintechs, mas a gente vai puxar uma época aí que ou você fazia as integrações, abria e fazia a engenharia reversa das DLLs, ou você não integrava com nada. Mas eu vou deixar ela contar pela boca dela quem é ela, o que ela faz nessa câmera. Dá um oi pra galera aí, André. E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Tô adorando estar aqui, tá começando, tô achando incrível. Eu sou Andréa Miranda, eu sou líder da Standout, Inteligência e Trade Marketing Digital, uma Martech, Retail Tech, a gente está bem nessa intersecção. O nosso trabalho é garantir que as marcas possam conversar com os shoppers no último ponto de contato desse shopper com a marca nos e-commerces, né? Que é página de produto, que é, enfim, esse caminho que o shopper faz para adquirir qualquer produto hoje em dia, né, no universo digital. Então a gente trabalha aproximando as marcas desses consumidores dentro desse universo do e-commerce, uma plataforma que é a Standout. Quem é o shopper, para quem caiu nesse episódio aqui e não tem a mínima ideia do que a gente está falando? O shopper é aquele que compra, né? Então, você, dentro da sua casa, você pode ser um consumidor de creme dental e você vai lá e compra o creme dental, se é o shopper também. Mas você pode ter seus filhos pequenos que também consomem. Então, se você vai comprar uma lata de leite, uma fralda, você é o shopper. Né? Mas quem está ali consumindo, utilizando é o seu filho. Sim. Então, o shopper é aquele que efetivamente está fazendo as compras dentro desse universo digital. E ele pode, na verdade, o shopper, ele, dentro da omnicalidade, para puxar outro termo aí, ele está em todos os lugares. Né? Hoje é uma coisa só. Você compra na internet, vai buscar na loja, escolhe na loja, volta para o e-commerce para comprar, enfim, a gente tem milhões de canais aí. Pode ser que você termine no telefone ou continue pelo aplicativo e por aí vai, né? Por aí vai. Dentro da multicanalidade também que você acessou. Agora, para você estar nesse mundo do e-commerce, a gente tem um mercado ainda que o brasileiro está em forte crescimento e adaptação com o e-commerce. Ainda não é uma realidade 100% das pessoas que compram online. A gente tem um pouco... Você tem alguns números assim do mercado de como está o apetite do brasileiro para e-commerce? Principalmente agora que estamos gravando em mês de novembro, que vem a maior revolução aí da Black Friday, né? A última semana de novembro. A gente puxou isso dos gringos lá, mas tem levado
a sério o assunto, né? As empresas sérias, né? Não é mais a metade do dobro. A gente já tem aprendido aí que essas empresas não têm mais posição e destaque com relação a fazer grandes promoções na Black Friday. E é a grande revolução do e-commerce, né? A hora quando os servidores lá tem que esticar tudo na nuvem para aguentar o tráfego, etc. Mas como é que tá o brasileiro e o apetite para isso? Cresceu nos últimos anos também? Cresceu muito, eu já falo disso, mas eu acho importante a gente... Você faz a pergunta assim, como tá a nossa abrangência, né? É todo mundo que tá no e-commerce? Bom, primeiro não é todo mundo que tá no digital, né? Então tem que dar um passinho para trás. Por mais que o Brasil seja um dos países com maior número de gente, né, digitalizados, você ainda tem um conjunto grande de pessoas que tá utilizando aparelhos que não são de última geração, né? Então que você tem aparelhos aí de 3, 4, 5 anos de lançamento, por exemplo. Você tem a questão do 5G, que chega, mas não chega na capital, aí é 5G misto, né? Utilizando as antenas de 4G, é 5G puro, não é? Tem um nome para isso, me esqueci agora. A gente tem um caminho monstruoso. Se você for olhar, o Brasil é um continente, né? Proporções continentais. Então, se você for olhar número de áreas que ainda não são atingidas por banda larga, né? É brutal. O próprio 3G não está chegando em alguns cantinhos ainda, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque a gente está numa bolha aqui de São Paulo, onde todo mundo tem... Tem o 5G na Paulista, é uma maravilha. Sim, qualquer cantinho que você encosta, mesmo com um monte de muro e parede, ainda chega sinal de celular tranquilo, né? Redondinho, né? E todo mundo tem faz parte do nosso dia a dia aqui, da nossa bolha, um celular mais recente, né? Mas a gente está na bolha, não é o que acontece no Brasil inteiro. Feita esta ressalva, certo. A gente está, sim, crescendo o e-commerce sempre em 2 dígitos, né? Então, quando você pega um crescimento de PIB de 1, 2, 3%, né? O nosso crescimento do PIB de 20 e 21, né? A caída de 20 e a recuperação de 21 deu 0,5% no dado composto. Só que você tem um crescimento de e-commerce que é de 2 dígitos. Por quê? Se a gente for olhar comodidade, conforto, enfim, diversas... Até mesmo a pandemia acelerou isso diante da necessidade de receber as coisas na sua casa e não sair mais, né? E não sair mais dentro das nossas bolhas de grandes capitais. Isso é uma verdade absoluta. A gente teve a oportunidade de poder apoiar esse ecossistema porque a gente trabalha com informação de produto. Então, o nosso negócio da Standout é poder levar a informação correta de produto, seja imagem, seja vídeo, seja o que for, para dentro do e-commerce, né? Para que quando um shopper chega num determinado produto, ele não tenha dúvidas do que ele está adquirindo, ele saiba todos os benefícios, diferenciais, etc, do produto. Então, a gente teve aí, de alguma maneira, a possibilidade de apoiar esse crescimento do e-commerce, né? Eu te perguntei isso porque eu sou de uma época, assim, eu sou early adopter do e-commerce. Eu fui talvez, os primeiros a colocar o cartão de crédito lá. Porque eu nasci ali, né? Então, eu sei o por trás das construções, eu sabia das fragilidades, mas eu entendia o interesse e o crescimento desse mercado. Então, mesmo ali muito novinho, né? A gente tá falando de eu colocar um cartão de crédito, acho que em 2004, 2005... Coisa que não era muito comum, assim, né? Primeiro que falava assim, você vai colocar seu cartão de crédito aí? Você tá maluco? Ou vai pagar um boleto de algo que você nem sabe se vai chegar. Eu lembro de umas coisas assim, né? Vai chegar uma pedra na sua casa, vai chegar um paralelepípedo, mas não vai chegar um computador, alguma coisa. A gente sempre desconfiado do outro, né? O tempo todo, né? E também, eu sou da época que acho que a gente tem a primeira intersecção das nossas histórias aí, né? Você falou do Mercado Livre, da época remate ainda. Eu queria que você resgatasse essa época que eu tô falando de medo de botar o cartão, dificuldade de gerar um boleto, não era toda loja que tinha condições de comprar online, ainda era uma aposta. Eu queria que você pousasse lá em 99, que você aposta de fato na internet, mas contar como eram as coisas, né? Parece tão próximo, mas tem ao mesmo tempo tão distante, tão né? distante entre segurança, né?
flexibilidade, a nuvem, a Amazon aparece depois, né? A gente tem nessa construção... Vendendo livro, hoje vende de A a Z de fato, né? Mas eu queria que a gente pousasse lá em 99, quando você tem contato com isso. Qual é a sua relação com a internet, com a tecnologia? Da onde você vem até chegar na Andrea de hoje, né? Tem bastante água que passou debaixo dessa ponte aí, mas eu queria que você contasse pela sua voz aí. Do que a gente tá falando? Olha, a Andrea, ela nasce periférica, né? Eu nasço ali em Guarulhos. Me mudo para São Paulo muito depois, já estava formada e tal. Como tantos jovens de periferia, é a universidade que é a sua porta de saída daquela situação, né? Então eu vou estudar computação, a gente estava aqui comentando, né? Eu devia ser uma pela meia dúzia de 3, 4 mulheres numa sala de tecnologia. Numa sala de tecnologia. O curso era processamento de dados, que chamava na época? Chamava bacharelado em ciências da computação. Bacharel em ciências da computação. Enfim, é de lá que vem minha formação. E a gente fazia umas coisas naquela época que preparavam a gente fazia umas coisas, a gente brinca baixo nível, né? Que era ali dentro do Bitbyte, para preparar justamente esse universo que vem a se desenvolver com a internet. Eu estou no final de 98, eu estou fazendo internet banking, tá? Dentro do BCN, que foi depois vendido para o Bradesco. Foi um dos primeiros internet bankings que teve, maravilhoso, uma coisa espetacular para a sua época. Sim, né? Sim. Não se falava em responsabilidade, de ser responsivo. Imagina! Né? Imagina, nada disso. Muito menos navegar no celular. Imagina! Nem tinha, né? Era outro... Rodava no IE e no Firefox, no máximo. No máximo. A gente buscava as coisas no Alta Vista, era um outro universo. Nessa época, a nossa área bancária sempre foi muito desenvolvida. Né? De tudo que é ruim, você tira sempre alguma coisa que você consegue ter um sumo ali positivo, né? Se você souber olhar. As nossas hiperinflações foram terríveis para a população, mas teve um fruto positivo, que foi a nossa área de tecnologia bancária é a melhor do mundo. Sim. Sempre foi. Sem dúvida. Por quê? Porque a gente tinha que trocar a moeda, troca zero, corta zero, multiplica por 3,2. Bug do milênio a gente passou atropelando, nem sofreu com isso. Nem sofreu, né? Então, a nossa área bancária sempre foi muito desenvolvida, por isso que a gente tinha esses internet bankings, que era uma coisa maravilhosa à sua época. Quando isso acontece, eu falo, putz, esse negócio é legal pra caramba. Né? Antigamente, o que você tinha? Você tinha e-mail rodando dentro das universidades, ali, alguma coisa, você tinha alguma biblioteca, alguma coisa, não era isso. Né? O Mandic tentando fazer lá alguma coisa, sim. Né? Que agora tem as universidades Mandic. Sim. Pioneiríssimo. Uma pena que eu não vou conseguir conversar com o Mandic, mas foi um dos pioneiros na construção e na fundação da internet no Brasil. Sem dúvida, né? Alexander Mandic. Esteja em paz. Pro nosso grupinho Seu Mandic, né? Seu Mandic. Seu Mandic. E aí, bom, quando tudo isso acontece, eu falo, poxa, esse negócio de internet é legal, quero fazer isso, mas eu quero fazer de verdade, porque dentro do universo bancário você tem milhões de limitações. Sim. Principalmente de segurança, o que também é bom, porque te deixa neurótico por segurança, mas é ruim no sentido de experimentar e fazer coisas, mas eu também entendia que o universo bancário, né, não era tanto de experimentação. Sim. E aí eu vou trabalhar em agência, e aí que eu entro nesse universo de entregar a tecnologia para publicidade, propaganda e marketing para as agências digitais. E a gente teve 2 projetos grandes ali naquele momento. Um projeto foi a construção das versões do Mercado Livre. Então, a gente ainda tinha um arremate naquele momento, né? E o Mercado Livre estava sendo construída as suas versões para a América Latina. Então, a gente passava por problemas bizarros do tipo, como é que é o espanhol da Colômbia? O quanto ele é diferente do espanhol da Argentina? E que palavras que você usa para fazer isso, né? Era a primeira vez que eu estava me deparando com esse tipo de problema e tal. Página em atualização, né? Já cai bastante. Ainda cai em umas coisas em espanhol do Mercado Livre. Mas enfim, então a nossa equipe estava levando esse projeto e um outro projeto que era o projeto de implementação do e-commerce da Loja de Caras. Loja de Caras. Loja de Caras. Tinha a revista Caras, aí tem os produtos da revista que eram vendidos no seu próprio e-commerce de Caras. Esse primeiro universo de e-commerce que
a gente estava fazendo tudo na mão, né? Não tinha nada, não tinha plugin de nada, não tinha nada pronto. Tudo você tinha que fazer na mão. Você brincou da integração com boleto na unha. Na unha. Nem começava assim. Você fazia a Caras, né? Enfim, nessa época, mas qualquer lojista, né, que quisesse, fazia lá o seu contrato com o banco. O banco te mandava uma DLL. Isso aí. Essa DLL, ele não dizia como funcionava direito. Você tinha um código de cliente. E aí você, a partir disso, era uma caixinha preta. Você fazia uma chamada ali e rezava para funcionar. Entrava, saía, você não sabia o que ele fazia, dizia que cobrava. Então, cartão de crédito, na verdade, você conseguia testar com um que ele validava, mas era uma transação de R$1 na época. Um negócio assim, né? Que você tinha que ficar mandando também. E você não sabia se os outros cartões iam rolar. Você tinha só um cartão que dava certo. Você não sabia se os outros cartões iam rolar. Você não sabia. Olha isso. Nossa, que eu fui me lembrar agora. Eu me lembro, quando eu estava colocando essa loja no ar, eu tive um erro grande como a gente testava só o troço de R$1, tinha a questão do ponto e da vírgula. Isso aí. Né? Ponto e vírgula. Tem notação americana e notação brasileira. E aí a gente só testava com R$1. Eu não tinha feito uma transação de R$1.000 para testar se funcionava ou não. E aí a tal da transação de R$1.000 botava o ponto no lugar da vírgula. Porque era a terceira casa, a quarta casa, enfim, uma bobagem dessa. E aí o troço, em vez de cobrar R$1.000, cobrou R$1, qualquer coisa assim. Sim. E o Código do Consumidor dizia também que o que foi feito na internet transacionada é de responsabilidade da loja. De responsabilidade da loja. Tem muita gente que comprou TV com R$10 também. Você sabe que eu arrumei briga por conta disso, né? Porque porque eu como programadora de formação, eu achava um absurdo as pessoas se valerem de um erro do coitado do programador que ia ser demitido lá do outro lado. Né? Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus, eu pegava o telefone, avisava, né? E o povo lá do lado tentando comprar coisa mais barata, tentando se aproveitar de uma situação. Das situações, eu lembro dessa época. Pelo amor de Deus, é ridículo. Da época que, assim, construir o software, né, muito pouco se de escalar. Era praticamente tailor-made, né? Você construía tudo aquilo e se você fosse pegar um outro cliente, você tinha que começar tudo de novo. Tudo. A gente estava começando a desenvolver as bibliotecas, né? Desenvolvia a biblioteca dentro do universo da agência. Então, se dentro da agência eu ia fazer um segundo projeto que era semelhante a um que eu já tinha feito, eu tinha ali alguma coisa para tocar. Mas não. Mais 20% perto dos 100 que você precisava, né? Ah, se tanto. Então, era mato mesmo. Mato mesmo. Nessa construção, quando a gente fala hoje de open banking, de integrações, é tudo muito lindo, né? Standout já nasce de um mundo de bastante terreno baldio que foi capinado ali, né? Porque, olha só, uma das coisas que a gente, quando criou a Standout, para nós era a premissa, era que fosse de fácil integração. Né? Não existia uma integração que pudesse demorar mais do que 5 minutos do outro lado. Porque como funciona, né? A gente tem uma rede de varejos conectados conosco. Legal. Essa rede de varejos, ela recebe ali uma partezinha de código para fazer a sua integração. Enfim, tem vários modelos de ser feito isso, mas basicamente é isso. Ela recebe lá uma linhazinha e pluga aqui, gruda aqui. E isso não pode demorar mais do que 5 minutos. E do outro lado, eu tenho uma rede, né, a gente constrói essa ponte. Do outro lado, eu tenho uma rede de indústrias. As indústrias são os meus clientes, os varejos são os meus parceiros. E as indústrias, através da plataforma, fazem a criação dos seus conteúdos, fazem a criação do que a gente chama de vitrines, mini vitrines, landing pages, enfim, tem vários produtos dentro da Standout, um para cada momento de compra. E aí as indústrias fazem esse conteúdo e o conteúdo, ela aperta um botão e o conteúdo faz... Ele é disponibilizado para todos os varejos. Sim. Então a gente tinha por obrigação conseguir construir uma plataforma de uma integração muito, muito, muito simples. Hoje, e como é que você ganha dinheiro ali? Como é que é a transação? A Standout fica com um percentual do que aconteceu de transação nessas conexões? Como é que você, como startup, ganha dinheiro nessa facilitação? A Standout, ela se posiciona como trade marketing digital. Né? Então, desculpa se eu for aí chovendo molhado, só dá um... Não, a gente... Essa temporada são negócios urbanos, então a gente tá pegando a tia do dogão, o tio do dogão,
A gente está tentando ensinar tecnologia e empreendedorismo para todas as linguagens. Então não tem problema a gente apertar a tecla SAP mesmo com termos que a gente poderia estar avançado. Não tem problema não. Tá legal. Então assim, você tem várias oportunidades de falar do seu produto. Então se você estiver falando do seu produto, como é que eu posso dizer? No último ponto ali de contato, então você está fazendo uma revista, tá? Revista é marketing. O teu consumidor, o teu shopper, ele não está pronto para comprar naquele momento. Ele está lá lendo uma revista, vendo o que está acontecendo e fala, olha, que legal. Tá folheando. Tá folheando. Então tá folheando a revista. Tá folheando a revista. Aquilo, marketing, tá bom? Tá bom. Porque você tá ali fazendo uma propaganda, tá falando de um produto, tá falando de um serviço. Você tá no dentista e ganhou uma revistinha ali para dar uma olhada. Concorda que esse momento é diferente quando você está, por exemplo, no supermercado? Você chegou no supermercado, você está disposto a comprar alguma coisa. Sim, já tem demanda. Já tem uma demanda ali. Aí você está passando em frente à gôndola de salgadinho. E você está com fome. Você está com fome. Nunca faça o mercado com fome. Com fome. Então você está passando ali de frente. Concorda que aquele é o momento de você, de alguma maneira, poder dizer, olha, meu salgadinho é mais gostoso, meu salgadinho é mais crocante, né? Dá uma chance para mim, experimenta eu. É isso. Então, essa propaganda que é feita bem pertinho dessa decisão de compra, a gente chama de trade marketing. Certo. Tá? Muito bem. O que é o paralelo disso para o universo digital? Quando você está lá vendo um site de notícia, por exemplo, e aparece uma propaganda, você está folheando no dentista, você está lá, está se informando. Aí. E veio uma propaganda ali. É um tipo de marketing. Agora, a hora que você está dentro de um site de e-commerce, trazendo ali seja numa busca, seja direto na página do produto, seja... Vendo a especificação da geladeira. Bicho, você está vendo a especificação da geladeira, você quer olhar para aquela geladeira, ver o vídeo da geladeira, perdão. Esquenta não. Ter alguma experiência com essa geladeira. Né? Que você... Comparar o diferencial dela com a sua. Com a sua. Não, mas como é que é? Quanto que é 300 litros, 400 litros? Sei lá. Mostra aí, vamos ver o que cabe. Me mostra cheia, me mostra vazia. Então, a gente tem, com o digital, uma experiência maravilhosa que você tem a oportunidade de ter e que você não tem na loja física. Por quê? Sim. Porque a loja física tem um delimitante de espaço. Então, imagina que na loja física você tem lá milhares de SKUs, que é né, essa unidade de venda aí. Código único daquele produto. O código único daquele produto, você tem milhares de produtos ali, vendo? Mas o teu espaço é limitado. Você não pode fazer todas as propagandas detalhadas de todos os produtos. Sim, e o tempo também do cliente é outro. E o tempo do cliente é outro. Agora, dentro do digital, se você tá lá olhando uma geladeira, você vai olhar com toda a riqueza de detalhes. Sim. Né? Se você estiver vendo um hambúrguer, você vai querer saber como que é a receita. Dá para fazer de hambúrguer? Orna com alguma outra coisa? Qual a diferença dele para os outros? Para os outros, é a grossura do hambúrguer, é o peso, é o sabor, o que eu botei de carne, o que eu não botei. Como é que eu faço isso virar? Não uma coisa sacar, uma coisa chata, né? Que é só ali texto, que era o que existia antes da Standout. Sim, aí você ficava rodando. Texto, imagina, o brasileiro, de uma maneira geral, já não tem esse hábito tão arraigado da leitura, né? Sim. Nós não somos um país, felizmente, que incentiva a leitura. Sim. Né? Ali na tela, no e-commerce, também não tem ninguém lendo muita coisa. Então, as mensagens têm que ser um pouco diferentes, têm que ser dadas num outro formato, né? Fazer a comunicação ali é diferente. Sim, a interação e a construção, né? Exatamente. Então, a gente tem essa oportunidade para fazer isso para todos os produtos. Lembra que a gente estava falando que dentro de um varejo físico você não tem? Dentro do varejo digital você tem. Então, você consegue fazer um negócio super democrático. Aí, respondendo a sua pergunta de como que a gente ganha dinheiro, trabalha com a gente, então a gente cria essa ponte entre o varejo e a indústria. O varejo, ele é nosso parceiro, a indústria é o nosso cliente. Por quê? Porque a indústria, quando vai fazer o trade marketing físico, é ela que está ali proporcionando essa experiência para o cliente, dando um chocolate para degustar, mostrando ali como é aquele petisco, enfim, fazendo uma degustação de um refrigerante, seja o que for. Então, a indústria que está favorecendo que o cliente, o shopper, tenha contato com o produto dela. Da mesma maneira, no universo digital, a indústria também é meu cliente.
Certo. Tá? E a gente trabalha por produto, por SKU. Né? Então, poderia ser feito alguma coisa no sentido de proporcionalidade de vendas e tudo mais? Até poderia. Mas a gente entende que o ganho da indústria é tão maior do que só a venda. Porque eu não sou focada, embora seja quem paga a conta, né? Você quer aumentar a venda para poder pagar a conta, óbvio. Só que você tem a oportunidade de ter uma série de reportes para conhecer para saber do que ele está interessado, para saber se a tua comunicação está funcionando ou não. A gente tem mapa de calor, uma quantidade imensa de reportes ali para ajudar a indústria a entender se ela está fazendo certo ou fazendo errado. Então, se eu lançar amanhã um sabor novo de um suco, eu, como indústria, pago para Standout colocar esse suco em evidência nessa rede de varejos que são seus parceiros. Exatamente. Então, a gente pode trabalhar várias ferramentas que a gente tem dentro da Standout. Então, você pode, desde fazer uma landing page para falar que o seu suco tem sabor uva e morango. Isso. Né? Que ele é 99,1% de suco, não água. Exatamente. Mas você tem uma oportunidade de falar da sua marca, por exemplo, né? Que é um momento de decisão diferente. Quando você está falando do seu suco, normalmente a pessoa que consome ali o suco, que compra o suco, pode ter interesse pelo morango, uva e abacaxi. Então você ali vai contar um pouco mais o que diferencia um do outro. Coisa. E depois você tem página de produto, que é exatamente onde você vai escolher o suco de abacaxi. E aí, nesse suco de abacaxi, você vai falar tudo sobre o suco de abacaxi. Aquela página que tem o botão comprar, que tem o preço e tudo mais. É ali que você tem a oportunidade de falar com o teu shopping. Se não botar no carrinho ali, se não apertar o comprar ali, sim, você perdeu a oportunidade do varejo também. Entendi. Então, é ali que a gente tem que trabalhar esse shopper, esse consumidor, para que ele conheça o teu produto. Se ele caiu ali por acaso, ou se ele estava buscando, não importa. Né? Você pode, inclusive, tratar diferente, mas não importa. É ali a sua última oportunidade de falar com ele, senão ele foi embora. Você perdeu. Agora, essa rede de varejos que trabalham em conexão contigo é um impulsionamento que você me dá como indústria da possibilidade de eu chegar na mesa de todo mundo. Exatamente. Então, você tem lá uma rede X de parceiros de varejo e eu, como indústria, quero lançar um suco novo, quero lançar um produto tecnológico, alguma coisa, eu já saio conectado com toda essa rede de varejo. Então, exatamente. No SKU já sai em venda com toda essa rede que você tem contigo. Existe uma parte, só para a gente esclarecer, a gente não cuida da negociação do varejo com a indústria para a indústria colocar aquele produto no varejo. Isso a gente não faz. Tá? Mas eu trabalho a partir do momento que os varejos estejam vendendo o seu produto. Então, assim que um varejo sobe o seu produto, a gente tem lá toda uma rede para entender, bom, aqui subiu um SKU, tá à venda, tem os meus robozinhos ali, eu vejo, olha, mas eu tenho também aqui desse lado uma vitrine desse produto, eu tenho um conteúdo desse produto, vamos colocar lá, porque a partir desse momento, qualquer shopper que chegar vai ter informação privilegiada, correta, adequada do que é aquele produto. E aí, essa negociação eles fazem cada um a um, entre... O momento de vender o produto dentro do varejo, sim, porque a indústria vai negociar as margens, né? Vai dizer, olha, meu produto custa tanto, você trabalha na margem de tanto, preço sugerido é tanto. Sim, tem também a logística, né? Para onde vai, quais CDs e como vai distribuir isso. Esse universo não é o meu. O meu universo é da comunicação. Então, a partir do momento que aquele produto subiu a URL daquele produto, subiu aquele produto à venda, é a partir desse momento que eu começo a trabalhar. O botão comprar até o carrinho e como isso vai chegar já é negociação varejista-indústria. Exatamente. E aí também eu posso ter uma gama imensa de SKUs dentro da minha loja virtual e trabalhar isso com diferentes negociações com a indústria também. Exatamente. Muito bem. Agora, nessa construção, a gente entende então que se eu estou num supermercado e tem toda aquela gama de ofertas e todo mundo tentando me seduzir nos corredores, a gente entende que a Standout está fazendo aquilo digitalmente. Né? Quando eu estou navegando no mercado, né, você está dentro do mundo digital trazendo isso para todo mundo. O nosso objetivo é trazer a melhor comunicação possível para que o shopper conheça as melhores referências, as melhores funcionalidades, as melhores características daquele produto. Como qualquer propaganda, o que você está fazendo é, olha, eu sou legal em
diversos pontos, mas olha esse aqui é realmente, olha... Esse é o meu diferencial, né? Esse é o meu diferencial, presta atenção nisso, né? Então é isso que a gente está fazendo, a gente entende que a gente cria essa ponte entre varejo, indústria e shopper para que todo mundo receba a melhor comunicação. A gente tem mecanismos de entender perfil, né? Então, vou te dar um exemplo. Tem vezes que o seu shopper é diferente do seu consumidor, a gente estava ali, né, conversando sobre isso bem no comecinho, e a tua comunicação é para o seu shopper, não é necessariamente para o seu consumidor. Imagina, quem é o consumidor? Quem que está consumindo quem a fralda? Quem compra a fralda, né? Quem compra a fralda são os pais, mas quem está ali consumindo a fralda é a criança, né, numa certa medida. Então, eu preciso fazer uma comunicação que fale com você. É isso que a gente precisa fazer. E talvez falar com o pai e falar com a mãe seja diferente na hora da comunicação. Você tem ali produtos que são... Aconteceu com a gente, era um produto, um medidor de glicemia, né? Tinha a ver com medição de glicemia. E talvez era o cuidador que comprava. Exatamente. Você fazia uma comunicação, né, inicialmente para um tipo de público que poderia ser um pouco mais idoso, enfim. Só que a hora que você bate o olho ali, quem é o teu shopper? É o jovem, né? Naquele momento não tinha um idoso entrando ou coisa do gênero. Eram os jovens. Agora a gente tem, André, uma figura nova, completamente nova dos últimos anos, que é o shopper da compra do mercado. Por exemplo, eu faço muito mercado pelo Rappi. Então, ele até me sugere lá, se eu não encontrar esse produto, qual outra sugestão que eu deixo? Eu já posso sugerir qual produto que eu quero que ele substitua. Então, o cara lá do iFood, mercado ou do Rappi toma a decisão baseada no que eu já pré-selecionei. Ou tem uma opção lá que eu deixo ele escolher. Então, a gente tem agora uma figura de fato que é um shopper que tá ali só para fazer um manuseio entre a gôndola e o carrinho. Como é que vocês se prepararam para essa nova figura também? Porque a decisão ali pode ser N, né? Ou do mais prático, do mais fácil, do mais barato, né? A gente não sabe qual é a decisão desse cara ainda, né? Quando eu deixo na mão dele. Eu vou te dar um exemplo numa outra área onde isso é mais consolidado, tá? Então, se você pegar, por exemplo, o universo de beleza, saúde que ocorre ali dentro das farmácias, por exemplo, certo. Você já tem, desde há muito tempo, o que se fala de treinamento de balconista. Então, você tem ali um momento onde você pode treinar o balconista naquele produto. Sim. Você pode fazer campanha de incentivo com o balconista para aquele produto. Você pode fazer campanha de incentivo até com o próprio shopper ali na hora que ele chega. Sim. Né? Então, tem uma série de ações que, inclusive, você pode fazer toda essa parte de treinamento, de validação do treinamento, né? Pergunta, resposta, tarará, que a gente chama de trade 360, né? Você joga ali um QR Code, por exemplo. Tem outras aplicações, essa não é a única, mas você pode jogar um QR Code, esse QR Code vai para uma página de treinamento, depois ele vai para uma página de validação desse treinamento. E aí você tem, no final, qual é o teu objetivo? Ter um balconista treinado nos benefícios daquele produto. Sim. Porque se eu chegar lá com o princípio ativo só do remédio em si, ele pode me oferecer uma gama de 30 laboratórios. E digo mais... Quando a gente fala de remédio, quando a gente fala de produto de beleza, então... É uma vida. É uma vida. Exatamente. Skincare, vixe, milhões. Vixe, milhões, é isso aí. Então, nesse universo, isso já acontece. Tanto de você ter campanha de incentivo, trade marketing, né? Para o shopper, né? Para o shopper que está ali na gôndola naquele momento, seja para o balconista, seja para quem vai oferecer. O que você consegue através do digital é ganhar escala. Você estava falando sobre escala, né? O digital dá uma escala que você consegue mandar esse QR Code, se você quiser, para o e-mail de todos os balconistas, se você quiser. Ele chega lá, faz um treinamento em lugares remotíssimos. Então, a tua comunicação, ela foge desse grande centro, ela ganha uma capilaridade maravilhosa. É isso que o digital te proporciona. Sim, antigamente eu imagino que você tinha que conversar com cada um dos estoquistas, né? Para poder posicionar o seu produto até nas gôndolas. Que a gente sabe que o mercado tem isso, né? Quem tá mais na estatura
mediana do brasileiro, a altura do produto, tem ali um valor maior, tá naquela gôndola. Claro. Mas você tinha que fazer um a um essas negociações no mercado, etc, né? Quando você vai para o mundo digital, a gente tira as gôndolas, né, e dão vitrines digitais e como que você vai pegar o momento de compra. E eu acredito também que na Standout você também puxa esse momento do shopper, lógico, respeitando a LGPD e toda a construção de armazenamento de cookies e etc, mas você sabe o que o cara ali quer, né? O usuário quer e ele busca. Então você tem muito mais assertividade no momento de compra dele, que no 1 a 1 no físico era um trabalho completamente insano. Você imagina um lançamento de produto, você mencionou ali o suco, né? Uhum. Então, imagina um trade tradicional, tá? Aí o trade tradicional vai lá um demonstrador, uma demonstradora normalmente, e vai apresentar esse suco, vai te dar um copo. Olha, experimenta aqui, gostoso. 99,9% de uva. Né? E vai ali fazer um pitch bem curtinho e vai te apresentar. Como é que a indústria sabe se você gostou ou não? Como é que a indústria sabe se você achou muito doce? Ou só estava com sede e aproveitou. E aproveitou muito água. Foi uma oportunidade ou você estava realmente interessado? Buscando um suco novo de uva. Quando você vai para o digital, isso sai, né? Segunda vez que eu cito o mapa de calor, mas ele sai de fato pronto. Né? Você olha, você vê o que você está comunicando e você vê onde está o interesse. Você entende que se você tem um suco que ele é pura uva, que ele tem controle de açúcar, que ele tem controle de não sei. A hora que você joga isso no digital, você entende qual dessas funcionalidades, qual dessas características são importantes ou mais relevantes para o teu consumidor, para o teu shopping. E a hora que você entende isso, você sabe duas coisas. Você sabe se você precisa mudar o produto ou não. Você sabe com quem você está falando, como que você destaca, qual é a principal característica daquele produto. Isso para um lançamento é poderosíssimo, né? Só que você tira a degustação, né? Esse sentido do tato, do olfato, do paladar, no digital ele tá distante. Você tem mais a visão, né? É verdade. Como trabalhar isso? Olha, eu já fiz ações no seguinte sentido. Amostra grátis, por exemplo. Né? Ou programa de benefício. Enfim, tudo funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, assim, olha, você, consumidor, que chegou até aqui, tá vendo aqui, tô te contando, é pura uva, é gostoso, tem controle de açúcar, tarará. Quer uma degustação? Dependendo de onde for seu CEP, eu posso mandar para você. Ah, entendi. Você consegue instigar esses outros sentidos. Você consegue instigar o sentido. É claro que não vai popar, né, na casa da pessoa o suco de uva naquele exato instante. Começar a cair laranja, né? Né? Não estamos longe disso também, né? Se colocar a internet das coisas... Capaz de dar. Mas, de qualquer maneira, você tem como incentivar que aquele shopper possa conhecer seu produto se ele não conhece ainda. Sim, e você pode também mandar a amostra grátis muito mais assertiva. Né? Você vai deixar de jogar dinheiro no ralo. Não é? Quantas vezes eu passei no mercado e comi o queijinho porque eu tava com fome, não porque eu queria provar um novo queijo de mussarela da Catupiry, né? Você não lembra, né? Não lembro. Eu sei que, puxa, a moça ou o rapaz ali tava naquele momento de degustação com um pedacinho de queijo e eu tava morrendo de fome. Não necessariamente eu tava apto a conhecer um novo queijo de cabra daquela, né? É claro que sempre é um ponto de contato a mais. Sim, mas eu lembrei o nome, né? Era da Catupiry. Olha lá. Né? Então, é sempre um ponto de contato a mais. Então, eu acho que as coisas todas elas vão se integrando. Sim. Né? Elas vão se complementando. O digital ele veio para complementar, para chegar onde a gente não chegava antes, para terminar com certas limitações, né? Para facilitar uma coisa de demanda, de conhecimento de dados. Aqui no caso a gente está falando muito sobre a indústria de comidas e bebidas, mas como é o seu mundo? Se a gente fizer um recorte da Standout, Na verdade, serve para absolutamente tudo. Tá. Né? Então, dentro da Standout, eu tenho uma área forte de alimentares, comidas e bebidas, tenho uma área muito forte de beleza, saúde, medicamentos, mas também tenho outras áreas, tenho de eletroeletrônico, passa por livro, passa por home center. Home center. Desculpa. Sim. Falhou o home center. E a parte tecnológica em si, muita.
A parte tecnológica, ela é absolutamente igual. O que a gente faz é que a gente consegue ter uma plataforma multidisciplinar, não sei como a gente diria, mas é uma plataforma que ela é tão customizada e tão customizável que ela se adequa a, obviamente, qualquer mercado, a qualquer língua, a qualquer país. Então, a gente, para esse ano de 23, a gente quer expandir, quer conseguir colocar standout em outros países e tal. Mas a plataforma, ela é a mesma coisa. O que acontece é que, conforme você vai customizando, você vai levando isso para um caminho ou outro e vai trabalhando melhor. Tem coisas que vão funcionar melhor no home center, tem coisas que vão funcionar melhor no alimentar. Mas no final do dia é a mesma coisa, como plataforma, como tecnologia. E aí você tem alguém cuidando dessa robustez, tem um product owner ali, quem cuida disso, você também... Agora, eu queria trazer um ponto, assim, você trabalhou muito tempo com a agência. A agência é pauleira, ela puxa você para todo tipo de projeto e nas peculiaridades de cada projeto. E você começa a fazer os Frankensteins, né? Cada projeto que você vai entrando, você vai criando um Frankenstein. Quando você fala de um produto, da construção de um produto, você precisa focar nos releases, na construção dele como produto, para atender o máximo possível de pessoas e você ser escalável. Como que você lida para não cair nessas furadas aí de montar os Frankensteins? Porque toda hora deve ter alguém puxando você, falando assim, não, traz esse arroz com feijão que você já faz super bem e vamos criar o meu aqui, a minha feijoada. Como é que você escapa disso para não desfocar a construção e os releases do seu produto da plataforma principal? Olha, eu acho que a gente teve um planejamento conceitual que foi muito bem feito. E a partir desse planejamento conceitual, a hora que você faz o planejamento de execução, as coisas todas vão se encaixando aonde elas precisam se encaixar. A hora que a gente, por isso que você vai ver na nossa timeline, nosso primeiro cliente é 2016. Por quê? Porque a gente construiu uma plataforma muito robusta. Qualquer ideia nova que a gente tem para atender o mercado, ela tem o ponto certo de entrada, ela tem o jeito certo de ser feita e de ser desenvolvida para que ela não vire justamente esse Frankenstein. Então, a nossa equipe de tecnologia é uma maravilha. Beijo. Quem é a CTO ou o CTO lá de vocês? A CTO sou eu. É você? Muito bem. Sabia que estava dentro. E você não ia largar nunca. Nunca, imagina. Eu assumo o CTO, eu assumo o CEO, né? Tenho 2 sócios, tenho o founder e um sócio que veio um pouco depois da plataforma já estar lançada, que cuida de toda a parte de comercial. Já que você tocou nesse assunto dos CTOs e nos CEOs, a gente vinha de uma construção de empresas que os founders se tornavam CEOs automaticamente, né, por estarem dentro da estratégia da construção da empresa. Depois a gente teve uma movimentação, e está vivendo agora, dos CTOs se tornarem os CEOs, porque são empresas de tecnologia que também fazem alguma coisa, são empresas de tecnologias que também fazem outra coisa. Quando eu trabalhava na Sul América, a gente falava, a gente é uma empresa de tecnologia que vende seguros, né, porque o nosso caminho era, né, ser totalmente tecnológico. Como você enxerga esse momento agora que o CTO é o grande rockstar das companhias e se tornando o CEO também das frentes? Acho que sempre foi, né? só tá dado nome aos bois. Só tá dando nome aos bois. Assim, existia uma situação onde, para o bem e para o mal, né? A tecnologia sempre deu a última palavra numa certa medida, né? E a gente conviveu com muita gente. Então, sempre tem aquele estereótipo, né, do programador que fala, puta, mas isso é difícil, puta, mas isso não dá, e não sei o quê, né? Isso dá, mas vai levar um tempo. Isso dá, mas vai levar um tempo, né? Vai custar caro e tudo mais. Vai custar caro, isso. Quer assustar o CEO e falar que vai custar caro. Vai custar caro. Ah, mas preciso contratar mais 3 seniors aqui para me ajudar. Não, no mínimo me dá um estagiário. Se você quiser isso em menos tempo, me dá 3 seniors, né? Era sempre assim. O que acontece, pelo menos da forma como eu vejo, é que você entenda uma empresa, porque são todas as startups, elas são todas empresas de base tecnológica. A tecnologia é sempre o meio. O meio do quê? De alguma outra coisa. Né? Mas no final do dia é isso. Então, você ter um CTO que é um CEO e que sabe para onde a coisa está indo, né? Que sabe de fato o que dá para fazer, o que não dá, com qual tempo, com qual prazo. E se o roadmap é executável ou não, também isso é importante. E qual o esforço de cada coisa? Muito embora o meu founder, meu co-founder,
ele não me deixa desenvolver nada que não vire dinheiro, né? Entendi. Então, a gente tem sempre, para o roadmap, define onde a gente vai conseguir vender, vai conversar com o comercial, o que está sendo pedido, o que está sendo sugerido, quais são as oportunidades que a gente tem. Qual o break-even daquela feature também, né? Então, não, isso daqui é muito legal, vamos desenvolver, tá bom. Mas para quem que nós vamos vender? Em quanto tempo nós vamos vender? Quando que eu vou conseguir dinheiro para pagar aquilo que eu desenvolvi? O ROI disso também e por aí vai. E por aí vai. Então faz muito sentido, sabe? Você não tem mais um CEO que é refém da tecnologia. Da tecnologia. É o mesmo cara, então você faz, né? Eu tô te falando isso porque agora eu já vim escutando, né? Eu tenho pego nessa temporada bastante HR Techs e a gente tá começando a falar que a pessoa de pessoas se torna o novo CEO, a nova CEO. Né? Então a gente tá agora a tecnologia, caminho, CTO virando CEO, mas a gente agora tem muitos casos da líder de pessoas ou líder de pessoas se tornar o CEO, porque também não adianta você ter a tecnologia mais incrível, né, a linguagem mais ferrada, se você não tem boas pessoas com a saúde mental em dia e construindo lá dentro da standout. Senão você vai ter um monte de zumbi lá, né, andando. Sem dúvida. Isso eu brinco, né, que eu falei, eu criei standout para poder trabalhar com meus amigos, né? Para fazer a panelinha. Para fazer a panelinha. Só os bons, né? Então, eu tenho muito orgulho do meu time, seja de quem veio das antigas, seja de quem é recém-chegado. Falo para eles honestamente, né? Eu falo, olha, se não for para ser feliz, não quero trabalhar aqui. Quero trabalhar aqui para ser feliz, senão não me adianta, sabe? Eu quero que as pessoas tenham qualidade de vida, quero que as pessoas sejam felizes, quero criar um clima bacana. Para que você tá lá? Senão é trabalho da origem da palavra trabalho, mesmo que era de tortura, né? Não era de construção de abundância, de riqueza, de ter algo que você é remunerado. Agora, nessa construção tecnológica, aí, Andréia, você deve ter, até chegar na Andréia de hoje, bem resolvida e bem clara com algumas bandeiras que a gente vai falar aqui nesse episódio, você sofreu bastante ali por ser uma figura feminina no meio de tanta tecnologia. Eu venho de umas discussões de reuniões que, assim, espera o arquiteto homem chegar e a gente vai ver se funciona ou não. Né? Essa mina não sabe o que tá falando, ou, puta, quem é você na tecnologia? Coisas do tipo que a gente ainda a gente ainda vê com muita frequência, né? Eu queria que você contasse assim, fazer ciências da computação lá em meados de 90 e pouco, né? De algo que era muito masculino. Hoje a gente já vê bem diferente. Se você entrar hoje numa turma, não tá proporcional ainda, 50-50, mas sei lá, 30-70, 20-80, dependendo da faculdade, ainda tá 10-90, mas, a gente fala de uma época que era 2-3%. Sim. Como foi isso e como foi carregar esse fardo até aqui? Né? E ainda liderar uma empresa como a CTO e a CEO da coisa, né? Olha, não foi fácil, né? Não foi fácil. Essa época dos anos 90, começo dos anos 2000, realmente eu estava cercada de todo esse universo masculino. Conto essa história toda vez que eu tenho oportunidade. E a primeira vez que eu arrumei um namorado na faculdade, virou alguém para mim e falou, olha, agora que você já tem o que você queria, né, que é um casamento, talvez, dá a vaga para quem merece estar aqui, para quem quer estudar. Deus do céu. Então, essa área, seja na tecnologia, na computação, seja na engenharia, é uma área que nunca nos pertenceu, né? Tem várias carreiras que têm essa mesma característica. Sim. E depois eu me formei e vou eventualmente liderar algum time muito jovem, né? E eu sempre tive muita cara de menina, né? Agora vocês não sabem, mas mas eu com 30 tinha cara de 20. Então a gente liderava equipes de gente mais velha, que tinha mais estrada, né? E era um perereco você conseguir se garantir pela sua competência, né? Mostrar a sua competência. Então, existiam várias estratégias bizarras, do tipo você usar roupas muito mais sérias do que você gostaria de usar para garantir ali para passar seriedade. Para passar seriedade. Né? Não bastava o que eu estava falando, não bastava o que eu tinha estudado, não bastava o que eu já tinha feito. Né? A mulher ela é muito mais cobrada. Quando você encontra um homem e uma mulher exatamente na mesma posição, na mesma situação,
ela passou por muito mais coisas, muito mais desafios, foi muito mais julgada, cobrada. Parece que ela chega tudo com déficit, né? Tá sempre devendo na reunião, tá sempre devendo na posição, tá sempre devendo no processo seletivo. Ela sempre tem um gap a preencher que a figura masculina não tem, né? Nos pitches. Nos pitches. Quando o meu co-founder fazia pitch, ele era levado mais a sério do que eu. Vai dizer que não aconteceu? Aconteceu. Não vou dizer onde, mas aconteceu. Só pelo fato de ser da figura masculina. Claro, ele chegava lá, grandão, né? Homem, branco, hétero, 35, né? Jogava beach tênis? Não, tô brincando. Mas ele chegava lá, botava um terno, ficava bonitão, não sei o quê. Aí passava a seriedade que precisava. Ia pra segunda fase. Né? Agora, eu ia lá, não era a mesma coisa. Então, a gente brigou muito e vem brigando muito por esse universo. Peço sempre para todo mundo comparar. Veja o número de startups que existem, veja o quanto elas giram de dinheiro, pesquisem, né? Para não dizer que eu estou aqui passando fake news, pesquisem. Vocês vão ver esse número. O número de startups que são lideradas por mulheres, isso já é muito desproporcional, né? Frente ao número de startups que é lideradas por homens. E o número é mais desproporcional ainda com relação ao investimento. É minúsculo o número de investimento de empresas lideradas por mulheres. Então precisa sair da panelinha, precisa abrir a cabeça. Uma vez eu também fiz um recorte que as lideradas por mulheres faturavam muito próximo do montante que era liderado por homens. Então, estar na mão das mulheres tinha mais abundância e gerido. Né? É melhor gerida, quebra menos. Isso, teve alguns recortes que eu já vi disso, né? Apesar do número ser avassalador de homens. A Distrito fez um trabalho bem bacana recentemente, abordando todo o universo de startups femininas, de investimento, não sei o quê. Depois eu te mando. Legal. É um trabalho da Distrito muito legal. Muito sério. A Distrito leva muito sério os recortes e a profundidade dos estudos. Eu tô te falando isso porque eu fiz análise de sistema, abandonei, né? Eu abandonei várias faculdades, acho que 3 ou 4 que eu abandonei. Depois eu me formei por força do RH e para eu poder ser líder tinha que ter um canudo. Mas vamos deixar essa discussão para outro dia, para outro episódio. Mas eu fui lá e peguei meu canudo. E na época, em 2005, eu entrei em análise de sistemas na Anhembi Morumbi. Era uma turma de 42 pessoas. 39 homens, 2 mulheres. 3 mulheres, no máximo. E no segundo semestre a gente deve ter caído para uma turma de 18 pessoas e uma mulher. Porque também a desistência dentro do mercado das faculdades de tecnologia na época, pelo menos na minha, era avassalador, assim. O churn era imenso dos alunos. E eu lembro, assim, que as piadas eram constantes. O tempo todo são piadas machistas. Não, por que você tá aqui? Né? Pra que você veio aqui? Você tá no curso errado, o seu corredor é de fisioterapia, de odonto e etc. E na época, a Juliana, eu lembro muito, muito claro no nome dela, ela lidava isso com muita... ela era muito séria, assim, e ela entendia que aquilo era um momento a se passar, tinha um paradigma. Inclusive, ela era convidada extremamente pela faculdade para palestrar e mostrar que lá era lugar de mulher também e de fala. Inclusive, ela se tornou uma grande founder também de uma startup e de base tecnológica. E eu lembro que, assim, não tinha um happy hour, algo que a gente ia, e ela não era o centro da discussão de estar no meio daquele monte de homerada, assim. Agora, em 90, começo de 2000, isso mais forte ainda, de um país bem machista que a gente tem. Nessa construção hoje, você acha que a gente está muito distante, evoluiu pouco? Se a gente pegar as 3 décadas aí que a gente está falando, evoluiu, estamos longe, estamos perto? O que você falaria pro meu João Pedro lá de 4 anos que possivelmente vai ter atropelado esse assunto, se Deus quiser, não vai ter essa discussão? Se Deus quiser. Olha, eu acho longe. Eu acho que ainda falta muito. Eu tinha uma ilusão, eu achava que... Né, a Andréa de 90 achava que em 2000 ia estar resolvido. A Andréa de 2000... achava que em 2010 ia estar resolvido. Pois é, bichão, e tá longe ainda, pra caramba. Longe. Muito longe, assim. E se tá longe pra mim, que sou mulher branca privilegiada, tá muito mais longe pra mulher de comunidade. Sim. Né, que nasceu numa comunidade que não tem um incentivo para estudar uma área de exatas.
Bom, não tem incentivo para estudar, que dirá para estudar Sim, uma coisa de exatas, né? A gente ainda tem uma distância longa, né? Acho que aqui dentro de São Paulo a gente até tem as FATECs, as ETECs, que a gente teria acesso gratuito a conteúdo tecnológico, né? Mesmo assim tem que passar por processos seletivos. Sim. Agora, um garoto da periferia que sonha em ser programador, eu não sei o quanto tá distante o caminho desse cara para hoje conseguir, né? Você mesmo, como região periférica de Guarulhos, né? O quanto estava distante de você fazer uma faculdade de tecnologia, assim, porque parece ser muito caro, né? Absurdamente distante, assim, muito, 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 muito. Eu tive sorte de conseguir, de alguma maneira, juntar os trocados ali, fazer um cursinho, ganhar um passeio, aí ganhei bolsa no cursinho, né? E aí, pela bolsa do cursinho, eu fiz um cursinho melhor. Aí consegui entrar numa universidade que era gratuita, enfim, teve umas sortes aí, uns caminhos que foram agregando. Uma insistência também para conseguir, né, se destacar dentro de uma loucura ali, né? Com certeza. Mas veja, se a gente não parte de um caminho onde a gente incentiva a garotada bem jovenzinha, a gente não consegue chegar lá do outro lado. Sim. Então, eu lembro do pessoal agora fazendo, pessoal de RH se propondo a encontrar mulheres para determinadas vagas, para poder fazer programas de mentoria para essas mulheres, para que elas vislumbrem gerências, diretorias, presidências, para que a gente, em algum momento, tenha um board mais equânime. Sim. Né? Sim. Tem que ser feito tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, é incentivar a Edilane tem um projeto tão maravilhoso de formação. Vou pegar para você depois, eu te passo certinho também os nomes e tudo mais. Mas eles são projetos maravilhosos de formação na nossa área, que é o e-commerce, né? Então, de formação de jovens, totalmente gratuito, totalmente feito pela comunidade, né? Então, você junta aí dezenas de profissionais que são da área de e-commerce para poder formar essas crianças, né? Esses jovens, para que eles possam entrar no mercado de trabalho com um diferencial e só trabalham com gente que realmente tem essa falta de oportunidade nas suas casas originalmente. Agora, você como CTO, se eu te perguntar, você está atrás de programador? Está atrás de gente de software? Nesse exato instante, não. Nesse exato instante, não. Você conseguiu resolver isso lá dentro. Nesse exato instante, sim. Mas se você voltar um pouquinho, você também estava brigando pelo Rockstar aí, que é o novo programador, a nova programadora. Pô, você sabe que eu sempre dei muita sorte. Eu sempre conheci os melhores, sempre gostei de trabalhar com eles sempre gostaram de trabalhar comigo. Eu nunca tive muita... Dá até vergonha de falar. Mas nunca tive muita dificuldade, né? Eu justamente puxei esse ponto, assim, porque tá uma guerra pelos desenvolvedores. Tá faltando gente. Tá faltando. Tá faltando gente. Isso eu tô falando de desenvolvedor. Tô fazendo um recorte bem assim, cirúrgico da linguagem, de alguma coisa. Se você perguntar assim, manja de Java, tá contratado. Se você manjar de Java, você tá contratado. Tem vaga daqui até a ponta. Tem muita modinha, né? Vou ser julgada se eu falar isso? Não vai ser não. Inclusive esse episódio é seu. Não tem que julgar. A pessoa vai ter que comentar num episódio que leva o seu nome, então... Mas veja que a TI tem muito disso, né? Tem muita modinha. Tem muita coisa que... Nossa, isso aqui vai ser... Vira um Second Life, né? Isso aí, vira um Second Life. Que é a paleta mexicana da tecnologia. Não é? É isso. Então... Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, separar o joio do trigo, pensar no que a gente está levando, qual é o benefício real, não fazer tecnologia pelo endeusamento da tecnologia. A tecnologia é sempre meio. Sim. Se ela é meio, por que é que você está construindo? Aonde você quer chegar? Sim. E escolher a tua tecnologia baseada nisso. E aí, entrando nesse lance, assim, um pouco mais sobre você, né? A gente sabe da dificuldade, como foi chegar até aqui. E a gente sabe que não é só flores, né? A gente tem um trajeto ali com bastante pedra, com bastante dificuldade. Tem um lance aqui que eu sempre valorizei, e aí, por vir de uma área de inovação também, tive esse privilégio e essa sorte de trabalhar com inovação, onde o fracasso e o erro, ele é considerado aprendizado. Quanto mais você erre mais rápido, mais chances de você acertar e fazer um grande acerto. Não é proporcionalmente, né? Mas a gente entende que na inovação você é uma composição de fracassos, de erros, de tentativas, de construções.
E a gente valoriza bastante aqui o fracasso. Se você fosse destacar um seu, assim, cara, isso aqui tá na cicatriz que machuca, que dói, aprendi, não faço mais isso, não faço isso em casa. Qual que você deixaria aqui pra gente? Poderia falar de alguns. Você sabe que tem um investidor nosso, que uma vez eu fui conversar com ele, engraçadíssimo. Aí ele falava assim pra mim, você quer errar, você vai errar com o seu dinheiro, não com o meu. Esse negócio de errar, de não sei o quê, tudo muito bonito no papel, mas vai errar com o seu dinheiro, você não pediu o meu? Então acerte. Com o meu você tem que acertar. Com o meu você tem que acertar. E né, é uma brincadeira com fundo de verdade absoluto, né? O que eu acho é que a gente tem... você não pode endeusar o erro. O que você tem que entender é que os erros acontecem, fazem parte do processo. Sim. Agora, não dá para fazer um endeusamento. Nossa, tem que errar. Né? Se eu não errar, não tem uma narrativa. Se eu não errar, não tem uma narrativa. Se eu não... eu fali 428 startups, mas agora eu tô na 429. Deus o livre, não vou botar meu dinheiro aí de jeito nenhum, tá maluco? Né? Não dá para endeusar isso. Embora os erros aconteçam. Então, o que eu acho que o meio termo disso é saber que, sim, você erra. Por exemplo, a Standout. A Standout a gente criou, a gente teve 2 coisas que precisaram ser mapeadas e resolvidas. Uma primeira coisa foi, como era muito novidade, a gente tinha muita dificuldade de explicar aquilo que a gente estava fazendo. E aí, um coach nosso falou, poxa, faz uma conexão com o que as pessoas já conhecem. Foi aí que veio o trade marketing digital. Porque trade marketing, no universo que eu estava... Físico já era bem conhecido. Já era conhecido. Eu falei, não, então trade marketing mais digital, beleza. Mas teve uma coisa que foi, a gente criou a Standout pensando que a nossa empresa que ia utilizar a Standout, as primeiras empresas, as primeiras marcas que comprariam a Standout, seriam marcas de indústria moveleira e de livros. E, cara, não foi. Assim, se eu tivesse insistido nessa ideia, eu acho que o universo das startups traz isso de bom. Da gente tá sempre se obrigando a pensar e refletir com aquilo que o mercado te traz e como é que você vai dar volta nisso. Então, a gente construiu para esse universo e esse universo, não ligou para nós. Mesmo. No começo ali... Você levou quanto tempo para ter a primeira indústria moveleira contigo? Ou nem tem? Nem tenho. Nem tem. Brincadeira. Tenho, mas eu demorei muito tempo para ter indústria moveleira de fato. Tá? Acho que a gente demorou talvez uns 4, 5 anos. Porque justamente é o que você precisa de N decisões em cima do produto. Pois é. Mas você não vende para o shopper, você vem, né? Você como empresa, eu como Standout, eu não vendo para o shopper, eu vendo para o B2B, eu vendo para a indústria moveleira, que não estava preparada para o digital, não estava nem preparada para o físico direito. Então, eu chegava para conversar com uma indústria moveleira, eles não ligavam para mim, não sabiam do que eu estava falando, não fazia o menor sentido o que eu estava dizendo. Eu falava, vídeo de montagem, né? Para mostrar que é fácil montar. Bobagem! E tudo que eu falava era uma bobagem imensa. Por quê? Porque não estavam no momento, não estavam preparados, estavam num outro ponto da jornada deles. Estavam preocupados com outras coisas. E aí que a gente não insistiu, eu acho que talvez eu tenha insistido por mais tempo do que eu devesse ter insistido. Você chegou a gastar com vídeo, com construção de telas lindas de compre o melhor aparador, guarda-roupas, né? Para sua casa. E deu uma navegada dentro dele das prateleiras e das coisas. A gente gastou muito dinheiro com muita coisa, que é o que a gente chama de mock-up, né? Que é você fazer um conteúdo de demonstração para ir lá apresentar para uma indústria. Falar, olha como ficaria legal o seu negócio aqui. Olha, pensa que você tem um guarda-roupas lindo aqui. Olha como ficou aqui. Simula como ele ficaria na sua sala. Então, que é essa estrutura que a gente chama de mock-up, a gente fez muita coisa. Talvez eu tenha investido demais no momento errado. Não é que essa indústria não devesse receber investimento nosso da Standout. Não é isso, ela só não estava preparada. Por quê? Porque eu estava pensando com a cabeça do shopper. O shopper precisava, mas se a indústria não está preparada para me comprar, não adianta. Eu sou B2B, não sou B2C. E alguém vai evangelizar isso também, né? Você não tem que evangelizar todos os mercados para que a sua ferramenta dê certo. Né? Exatamente. Então a gente foi para mercados que estavam mais prontos. Evangelizei muita gente também. Sim. Mas em mercados
mais avançados, mais prontos, que estavam, né, preparados para isso. E aí decolou. Até porque, assim, até corrigindo aqui, sim, é importante você evangelizar como empresa, como base tecnológica. Principalmente se você está fazendo uma inovação. Sim. Porque tem 2 tipos de inovação, né? Tem você fazer uma coisa que ninguém fez e tem você fazer uma coisa que já é feita de um jeito melhor. São os 2 tipos de inovação, né? Isso. E dentro daquilo que você também pode carregar, porque também se você para nessa indústria aí e fica tentando forçar a barra, né? E o restante, o que estão pensando, né? Como é que tá o comercial inovador para a área moveleira? Como é que tá o avanço tecnológico até de composição das fotos e do audiovisual desse mercado? Tem outras empresas arrumando cada um dos trechos para que o digital fique completamente redondinho, não só você puxando. Agora, nessa mesma linha de fracassar e de tentar outros caminhos, tirar a limonada, você pensou em algum momento desistir? Vários. Vários, sem dúvida. Como é que foi isso? Qual é o maior motivo de desistência? De que você tá fazendo algo errado? É Você dinheiro? O fica sem que é? Dinheiro. Você fica sem dinheiro. Você fica completamente sem dinheiro num dado momento. E aí você vai... Assim, eu, de novo, né? Sou uma pessoa privilegiada, então quando eu resolvo criar stand-out, eu tinha um pé de meia feito, né? De 15 anos trabalhando com um assunto que você dominava. Tinha todo o apoio ali do meu co-founder. Enfim, tinha toda uma estrutura, um planejamento para a coisa acontecer. Tinha uma excelente ideia, tinha planejado como eu ia executar, estava tudo bonitinho. Só que, às vezes, a coisa não vai acontecendo porque você investiu ali seu tempo na indústria errada, não teve a sacada que você precisava ter, não recebeu um aporte que talvez estava na bica de receber e não recebeu, enfim, a coisa não vai acontecendo. Você fica sem dinheiro. Eu me lembro que nesse momento, que a primeira parte que a gente recebeu foi da UOL, que é uma aceleradora de Porto Alegre, muito conhecida, enfim, bem relevante no mercado. E ela, nesse momento, eu me lembro que eu fazia a conta assim, o dinheiro já tinha acabado, e eu pensava, bom, então tá, vamos nós 2 para lá para fazer o pitch, de onde vai tirar esse dinheiro? Não, vamos que dessa vez vai dar. Você faz a conta do almoço, você faz a conta de cada coisa que você está investindo ali. Você já... a única coisa que você não diminuiu foi a escola do seu filho. Todo o resto de opções que você podia ter cortado para financiar aquilo, você fez. Sim. Aliás, quando a gente inventou o stand-out, era só um PowerPoint, tá? Uhum. Eu não tinha uma linha de código feita. Aí eu fui procurar investimento muito inocente, eu acho. E aí a gente foi sentar... Bom, isso faz bastante tempo, então me permita essa inocência naquele momento. Sim. Estamos falando de investimento anjo também, né? Investimento anjo. Primeiro empurrão do negócio. Primeiro empurrão. Aí eu fui conversar com um investidor e tal, mostrei o PowerPoint, era, né, bem feito. Bonito. A lógica toda encadeada, convincente. O cara, né, tinha grana e tal. E a gente fez a conversa com ele, ele falou assim, vem cá, você tem alguma coisa assim sua? Tem um carro? Então, vende o seu carro e põe seu dinheiro aí. Você ainda não pôs o seu dinheiro, você quer que eu ponha o meu? Então, tem uma coisa que é um pouco diferente no Brasil, que era um pouco diferente naquele momento, que agora, né, graças a Deus, evoluiu, que é você ter redes de investimento que são minimamente mais alinhadas com o que já vinha sendo feito fora do Brasil. Sim. Né? Porque antes era isso. Assim, acabava o seu dinheiro muito. No pain, no gain. De fato. No pain, no gain. Acabava o seu dinheiro e se você não tivesse por onde, o sonho acabava ali por falta de grana. E aí você, assim, lógico, tem vários casos que você tenta de tudo, né? E nem sempre aparece um anjo que salva aquilo e de fato acaba, como dizia minha mãe, caixão e vela preta. Acabou, morreu, né? Não tem mais o que fazer. Agora, eu acho também que a gente não pode perder essa essência do bota o dinheiro do seu carro, sabe? Porque senão a gente também cria uns empreendedores que, assim, não tem muito risco, sabe? Empreender não pode ser tocar violão na sua galera, né? Ser startup não pode ser eu tenho uma startup, não pode ser moda, né? Por isso que eu falo também, assim, acho que quando esse cara disse pra você assim, pô, mas você não botou nem o seu carro, suas coisas, eu que não vou botar meu dinheiro. Eu acho que isso tem que continuar existindo, sabe? De botar
pra mostrar assim que é casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Porque eu tenho muita sorte das pessoas que sentam aqui e falam assim, puta, cara, eu comi o pão que o diabo amassou. E picou bem picadinho. Bem picadinho, né, pra chegar aqui. Porque aí você vê que o cara o cara ou a mina tem, de fato, felicidade em contar a história dele, porque ele sabe que tá inspirando outras pessoas. E a gente tem alguns casos aí que, puta, foi 3 slides, um bom investimento, uma execução... Empreendedor de palco, né? Então, e uma execução pífia, né? E aí, estamos vendo aí alguns casos de demissões, né? Aqueles 18 meses do Excel tá chegando pra um monte de gente, né? O que você prometeu em 18 meses fazer com o dinheiro que você ia burnar aí, né? Do fundo de investimento. Lógico, tem outros que são sérios e acabaram precisando fazer manobras porque, de fato, o mercado virou de ponta cabeça. Mas esses de palco, assim, eu quero cada vez mais distância disso. Então, quando a gente fala um lance desse, se você tá levando aí a sua ideia, mesmo que ainda em execução, o quão você já colocou do seu dinheiro, da sua energia? Porque também eu era de uma época assim, nossa, mas eu tô colocando a minha alma nisso daqui. Cara, você tem que se planejar sim. Tem que botar seu dinheiro sim. Porque as minhas paradas começaram a dar certo quando eu comecei a colocar meu dinheiro e me planejar. E quando não tinha meio que outro... Tinha que dar certo ou dar certo. Não tinha outra opção. Não tem outra opção. Isso também. A gente tem diversos empreendedores que estão nessa situação. E também uma frase que a gente tirou o romantismo aqui. Você viu fulano do nada fez tal coisa. Eu acho isso uma tremenda sacanagem com a empreendedora, com o empreendedor. Né? Alguém que tá pegando só a fotografia, não viu o filme nenhum e tá dizendo assim, olha lá. Você sabe que a gente brinca lá no comercial? A gente brinca, fala assim, vendeu? Ai, como você deu sorte. Como deu sorte, né? Nossa, do nada você fechou essa grande conta. Putz, que legal, parabéns. Como você é sortudo. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. Mas que bom que você também dividiu isso com a gente. Agora, de toda a sua trajetória, Andréia, muito bom saber também que você ali carrega as origens tecnológicas, dá pra gente dizer e contar pros nossos netos que a gente era numa época que era tudo mato, né? Isso é muito legal, independente do momento que tá vivendo. Por isso que eu falo, quem estiver mexendo com o metaverso agora, mexe com bastante vontade, né? E se enfia, porque daqui uns anos você vai contar que era tudo mato quando você foi um dos primeiros a fuçar em alguma tecnologia nova. E a gente tem uma escassez de coisas novas, né? O mundo tá se inventando tudo muito rápido, tudo muito inventado, e a gente tem que pegar coisas novas para fazer parte. A tecnologia faz parte do seu discurso. Inclusive, quando você falou arremate, eu lembrei de uma época que eu ganhei dinheiro no arremate. E de fato era arremate mesmo. Você arrematava. Você arrematava as coisas. Saudades da época do arremate. Agora eu queria te perguntar o seguinte. Nessa construção da sua vida até hoje, se você fosse falar assim, acho que, Gustavo, um dos pulos do gato da minha história foi ter feito isso. Você tem um momento seu assim, pulo do gato pra... Não precisa ser só profissional, pode ser da sua vida. Uma coisa que eu poderia contar, né? Sabe esse momento em que você tá lá, tá tentando pedir investimento, e aí as pessoas só dão trela para quando é teu co-founder, né? Quando é você... Chegou um momento que eu entendi que eu precisava pessoalmente ser diferente da pessoa que eu era. Né? Teve um momento que eu entendi que eu precisava me comunicar melhor, né? Que eu não ia só... Aquela ideia romântica de que eu vou criar uma empresa e programar com meus amigos. Uhum. Não era aquilo que eu estava fazendo. Aquela ideia era romântica, muito bonitinha, mas não era de fato o que estava acontecendo. Então, teve um momento que caiu essa ficha e eu fui me formar pessoalmente. Eu fui aprender a falar em público, fui aprender a falar com as pessoas em qualquer lugar. Né, o pessoal brinca que eu faço pitch pro tio do Dogão. Se eu for comprar o Dogão, eu tô fazendo pitch pro tio do Dogão. Qual o problema? A gente não sabe se é um possível cliente? De repente ele guardou as economias e tá pronto pra colocar numa startup, já que o negócio dele não é escalável, né, por enquanto. Talvez ele queira também investir num negócio escalável. Isso aí. A gente não sabe. Então, teve um momento pulo do gato, eu acho que pra mim foi esse, quando eu entendi que não importava tudo que eu tinha de conhecimento técnico, eu também precisava ter um conhecimento de comunicação pessoal, precisava me posicionar, precisava conversar, precisava expor, precisava estar ali nos eventos, né? Então, aprender a falar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e em 2 segundos convencer aquela pessoa que aquilo que eu estava fazendo era bacana, que ela devia me dar atenção e devia marcar uma reunião comigo, né? Isso não vem de graça, né? Isso vem com muito esforço, ainda mais pra gente é um pouco mais tímido, que vem da área de TI, enfim, a gente
não, Acho que a gente só manja de bit e byte, né? Então, eu precisava ir além. Eu acho que quando eu faço essa formação pessoal, muitas coisas também deslancham. Você foi buscar conhecimento coach mesmo. Coach. Soltar oratória, provocação, construção. Fui fazer curso, enfim, Sebrae tem cursos ótimos, sim, né? Sim. Eu sou empreteca. Também sou. Porra, poucos sabem desse seminário, hein? Só quem viveu em Pretec sabe. E eu tenho uns livros que eu ganhei algumas coisas lá dentro também. Olá! Tá sabendo o que eu tô falando, né? Você ganha os livros quem fez as paradas lá. É isso aí. Mas em Pretec é tipo uma maçonaria. Você precisa ir lá fazer pra saber como é, né? É isso aí. Mas, poxa, solta muita coisa, né? Sim. Assim, então, assim como eu fiz o Empretec, fiz outras coisas com o intuito de adquirir conhecimento e crescer pessoalmente para que eu pudesse levar a empresa. Agora, esses 15 anos que você trabalhou, lógico que a gente fez um recorte ali, 15 anos envolvida com tecnologia. Mas eu costumo dizer aqui pra galera que a voz e conteúdo, o podcast, as coisas que eu fiz, deram muito certo diante do track record ali que eu busquei e galguei dos anos que eu estava envolvido em outras empresas. Onde que eu quero chegar? Esses 15 anos te ajudou a mexer com tanta agência, com tanto e-commerce, com tanta coisa para hoje, né? O quanto você usa desses 15 anos na Standout de hoje? Eu uso 100% sem dúvida. O problema é que eu preciso de mais 100% de um monte de outras coisas. Né? A gente, de novo, e olha, eu não era menina. A gente tem um olhar romântico. Acho que agora, graças a Deus, programas como o seu, outros tantos, estão desmistificando algumas coisas, mas a gente vem com um olhar romântico. A gente acha que a gente precisa de alguns skills e a gente precisa de um monte deles. Sim. Você precisa saber falar, você precisa saber fazer uma apresentação, você precisa saber planejar a tua tecnologia, no meu caso, né? No seu caso também, planejar toda uma infraestrutura, seja de tecnologia, seja de som, seja do que for, enfim. Você tem que ser bom, quando você empreende, você tem que ser bom em muitas áreas para a coisa funcionar. Você tem que se cercar de gente muito boa também. Para complementar. Então, a gente não tem essa noção até que você comece a empreender de fato, né? E de tudo que te falta. Eu não sabia tudo que me faltava, eu achei que eu estava, matando a pau. Achei que, tô 100%. Imagina que bobagem. Quanta coisa que a gente aprende para poder contribuir com a Standout, com a empresa. Sim, e eu acho que é legal também, né? Você menciona, são mais 2 founders contigo? Co-founders? Eu tenho um co-founder e um outro sócio que vem um pouquinho depois. Tá. Qual é o nome do seu co-founder? O meu co-founder é o Vitor. Tá. E o meu sócio que vem um pouquinho depois é o Emerson. Legal, é até bacana a gente falar como também, diante da construção daquilo que você empreendeu, os sócios que se complementam, os que chegam também para preencher gaps que aquela composição da dupla não tinha também. A gente fala muito aqui no EmpreendaCast da importância de você construir também uma sociedade com quem te complementa. Sim. Para não tomar cuidado de não juntar os camaradas que programavam junto e vão montar uma empresa. Porque não funciona. Isso aí. Você tem tantas áreas ali dentro da sua empresa, né? Então o meu co-founder, ele tem todo aquele viés de planejamento de longo prazo, sabe? Ele tem construção de produto, roadmap. Isso, mas é uma coisa de longo prazo, de pensar para onde está indo o mundo, para onde está indo a tecnologia. Então ele tem um olhar que é um olhar aguçado para isso. Ele tem um olhar aguçado para financeiro. Legal. Né? Isso é uma outra coisa. Eu não tinha noção de que eu precisava ter tanto KPI. Né? Assim, a gente aprende a ficar neurótico por KPI. A gente aprende a ficar neurótico por todas as coisas que eu posso, né, metrificar ali, entender quais são meus parâmetros, entender o que aconteceu no mês passado, entender o que está acontecendo esse mês. Todas essas coisas a gente precisa fazer. É a saúde, né, da empresa medida por... Mas você acha que pensava nisso? Imagina. No dia zero? Eu mesmo estou nesse exato momento, se meu CFO me perguntar alguma coisa, eu não sei responder um monte de coisa. E se alguém me perguntar, se eu estivesse captando investimento agora no elevador com você, se você me perguntasse alguma sopa de letrinhas, né? Qual é o seu CAC, qual é o seu LTV? Não sei porque eu tô aqui no fervor do negócio, mas eu tenho um CFO ali que tem no bit, né, detalhado ali para te responder.
né? São coisas que também, como CEO e como founder, você precisa ter na ponta da língua. É né? isso aí, é isso aí. Mas você sabia no dia zero? Sabia nada. Não. Hoje eu sei responder alguns porque ele insiste e ele mede, né? É. Mas se desse pra escapar disso, eu como empreendedor, o cara que tá ali O executando, o criativo, eu teria correndo, né? Eu sempre falo que se tiver uma corrida, é os números atrás de mim e eu atrás das ideias, né? Que é o que a gente vislumbra como perfil. Porém, precisa dessa complementariedade. Se você não tiver um CFO legal, uma CFO, se você não tiver um sócio também, né? Eu sempre falo assim, se juntar 2 loucos, vai dar uma startup de louco. Não adianta também. Não adianta também. Precisa um puxar de volta. Isso aí, senão vai ficar todo mundo louco, né? E também não adianta forçar a barra. O que eu quero dizer com isso? Se você não achou ainda, né, dentro da sua rede, a pessoa que pode ser o seu sócio, também não adianta forçar a barra e forçar uma pessoa para um determinado lugar. Precisa ter, sim. ter um equilíbrio nisso. Eu aprendi nesse tempo, né? Eu tinha essa inquietude quando eu trabalhava nas companhias, acho que você também. Cada um tem sua rotação do mundo. Não adianta você esperar do seu par a mesma coisa que você faz. Não adianta também você achar que todo mundo tem a sua velocidade, independente da sua velocidade. Eu sou 220, 440. Não. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua deglutação. Uma vez eu escutei isso de um... Cada um tem a sua forma de digerir, né, dos assuntos, dos problemas. E você tem que saber se adequar a cada um desses. Quando você arruma um sócio também. Né? Ele tem uma velocidade, você tem outra. Né? A composição da sua empresa tem uma outra velocidade. E assim você faz as composições. É legal dizer disso, porque assim, em 2018 vocês já conseguem fazer o break-even do negócio. Sim. Que é uma palavra tão distante hoje das startups, né? Falar de break-even, né? Como é que vocês atingem isso? Já diante do... Porque o primeiro cliente em 2016, em 2 anos você já consegue bater isso. Como é que aconteceu? É diante desses KPIs bem cuidadinhos aí com vocês? Também, mas olha, os KPIs estão ficando bem cuidadinhos com o passar do tempo. Né? Eles não nascem bem cuidadinhos. Né? É um aprendizado também. É muito estudo, muito aprendizado para chegar nesses como ele está hoje. Hoje, todas as minhas equipes têm KPIs. Todas elas. Todas elas sabem onde precisam chegar. Onde precisam chegar, qual é o objetivo. A gente discute, a gente entende. Não, isso funciona, isso não funciona. Teu objetivo é melhorar esse KPI. Né? Isso daqui precisa ir para esse lado e esse aqui precisa ir para o outro lado. Esse aqui tem que morrer, não faz sentido mais medir e ponto final. Exatamente. Então, todo mundo sabe, né, para onde a gente está indo e como que cada área, cada pessoa colabora. Mas independente disso, lá em 2018, quando a gente atinge o break-even, eu acho que é uma administração pensada para isso. A gente olhava e achava que em algum momento, como realmente aconteceu agora, os investidores iam entender que não adianta que só vem dessa área de mídia, né? Então você sabe que se você botar mais dinheiro na propaganda, né, sei lá, bota mais dinheiro no banner home do não sei aonde, você vai ter mais gente te vendo, mais exposição, mais gente vendo, mas é um esquema que tá fadado a uma hora você ter que parar. Você não tem dinheiro infinito. É isso aí. Para crescer só na base do aumento do investimento em mídia, por exemplo. Que não é matematicamente proporcional também. Não quer dizer que fazer 2 vezes aquilo vai dar 2 vezes o resultado. Também não é matematicamente profissional. Proporcional. Proporcional, exatamente. Seja como for, a gente olhava para isso e falava, não, a gente tem que ser uma empresa saudável, mais do que qualquer outra coisa. E foi o que nos garantiu passar por diversas turbulências. Hoje a gente tem um caixa absolutamente saudável. Não foi sempre assim, você atinge o break-even, mas como é que tá teu caixa? Na bica, né? Puxa de um lado, estica do outro, empurra Cobertor curto. Cobertor curto. Então, a gente foi construindo um caixa saudável, a gente foi construindo uma administração que a gente considera saudável. Mas, nesse universo das startups, eu era considerada muito conservadora. Sim, Ainda mais uma empresa de base tecnológica, porque software é muito caro, é um das linhas do Excel mais caras, né, para se construir e investir grana.
Pois é, mas como eu tinha todo esse planejamento muito redondo, eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia onde eu podia, né? Tanto é que as minhas equipes nunca foram gigantescas. Uhum. Né? Eu tenho hoje uma equipe comercial de evangelização do mercado muito maior do que a minha equipe de TI, por exemplo. Que legal. Por quê? Porque tudo foi muito pensado para ser desenhado, para crescer, né? Para eu ter controle na velocidade de crescimento, para eu ter controle na velocidade de investimento. Sim. Então, mas eu fui considerada conservadora. Falei, startup? Sim, estou crescendo. Percebo o PIB, percebo o meu crescimento, percebo o PIB. Estou crescendo 100%. Em 2021, nós crescemos 200% no biênio. Legal. Naquele PIB de 0,5%, Uhum. nós crescemos 200%. Então, assim, só organicamente, com dinheiro nosso. Legal, legal. Então, tem muita coisa bacana que é possível fazer e muito resultado bom que é possível atingir com uma administração relativamente conservadora. Você não precisa queimar todo o dinheiro no primeiro mês para dizer que você tem uma startup. É isso aí. Acho que é legal a gente fazer esse papo e pousar aqui as nossas ansiedades para entender também da seriedade de algo controlado, né? Não precisa ser comandado, mas sim controlado. Acho que isso é o que é o importante. Os riscos têm que serem calculados. Você não deixa de passar pelos riscos, né? Você não deixa eles não deixam de existir, mas você calcula a probabilidade de acerto. Diante desse show que a gente deu aqui, né, com a sua história, com a construção da sua empresa, se a gente fosse fazer agora um pitch para o seu cliente ideal, olhando naquela câmera assim, quem precisa da standout, como é que você desempenha? Vai lá, apavora, que eu tenho certeza que esse é o momento que a galera do seu marketing vai pegar esse trechinho e vai usar nas suas redes. Indústria. Para você que quer trabalhar o seu trade marketing digital, trabalhar a informação dos seus produtos nos vários pontos de conexão com o seu cliente, com o seu shopper, dentro da jornada de compra dele. Fala com a gente, fala com a Standout. A gente tem diversos produtos, a gente trabalha desde vitrines, mini vitrines, landing pages, gestão de categoria, em mais de 300 e-commerces. A gente está expandindo agora para a América Latina, então venha conversar com a gente. A gente tem 300 marcas já trabalhando com a gente, desde indústrias de beleza, saúde, alimentos, bebidas, home center. Então, desde uma Unilever, uma P&G, uma Johnson, uma GSK, empresas de bebidas, enfim. A gente tem uma série de indústrias trabalhando com. Então, venha você também conhecer o que a gente tem para te oferecer. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem. Qual que é o site para encontrar vocês? www.standout.com.br. E as redes, para a galera encontrar lá? Quais redes vocês estão? A gente está no Face, no LinkedIn, no Insta como StandoutBR. Mas entra pelo site, você vai ter todos os acessos, inclusive você vai ver matérias onde a gente tem tido destaque. Que legal. Meio mensagem, exame, a gente, enfim, trabalhando e chacoalhando esse mercado trabalhando e chacoalhando esse mercado. Fomos agraciados muito recentemente com o bicampeonato na categoria de retail, melhor empresa de retail do 100 Open Startups. Então, que legal. Venha nos conhecer. Like a Boss do Sebrae, Latam Retail, top 5, top 3 de empreendedorismo feminino. Tem aí a prateleira de prêmios tá pesada. Tem que reforçar lá com mais uma mão francesa para aguentar tudo. Tá bonita, graças a Deus. E acho que mais do que, enfim, agraciar o trabalho, né? Eu acho que é uma oportunidade. Muita gente às vezes vê a Standout numa lista, num ranking, numa premiação, e vem nos conhecer, que é o que a gente quer. Sim, não sim. Nos conhece? Vem nos conhecer, vem ver o que existe. Nós somos muito aptos ao bate-papo, ao café. É isso aí. Então a gente quer conhecer as pessoas. Não, você não vai comprar agora, não tem problema, vem conhecer. Não, e empresa sólida, acho que é isso que a gente deixou bem claro aqui, né? Empresa sólida, construção, medição, crescimento responsável, acho que isso são pontos cruciais dessa Standout que a gente conheceu hoje aqui nesse episódio. E para não ficar só nesse episódio, que eu vou guardar com muito carinho, e adorei ter te conhecido, Andréia, eu queria abrir a minha mochila e falar assim, joga aí um livro, joga aí alguma coisa para eu carregar um pouco da Miranda comigo. O que você me recomenda? Olha, você sabe que muito recentemente eu estive conversando com uma amiga minha e ela me recomendou uma coisa que eu tô adorando,
que é um podcast chamado Projeto Querino. Projeto Querino. Isso. É um jornalista trabalhando com historiadores, recontando os últimos 200 anos de história do Brasil Que legal. a partir do ponto de vista afrocentrado. Então, para lembrar aí o nosso mês de novembro, que é onde a gente está gravando, negra, né? da Consciência Negra, onde a gente está gravando esse podcast, essa é a minha recomendação aí para sua mochila. Muito bem. Já vou guardar aqui com muito carinho. Não acabei de ver, mas estou adorando tudo que eu já vi. E outra, né? É podcast. Podcast é vida. A gente ama todo tipo de recomendação. Agora, por último e não menos importante, é aquele momento que eu falo assim, quem é a próxima convidada aqui do EmpreendaCast? Que nome você me recomenda aí atrás para contar a história aqui também, com a sua chancela aí de busque esta pessoa? Olha, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, há muito tempo. O nome dela é Cris Mendes. Legal. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2016, fevereiro de 2016. No primeiro evento que a gente foi, do 100 Open Startups, ela estava lá. Esse evento é muito legal. Tá? E ela estava lá representando a UO, que foi, né, a nossa aceleradora. E ela estava lá fazendo mentorias. Que legal. Né? E é uma mulher que tem uma história incrível. Doando o tempo dela. Nossa, ela é assim, gigante. Vale muito a pena conhecê-la. Acho que você vai adorar. Cris, tô atrás de você, tá? 5ª temporada do EmpreendaCast, você não vai escapar. Eu vou dar um jeito, eu vou até você. A gente vai conseguir contar um pedacinho da sua história, tá? Agora, o que você achou dessa maluquice aqui de gravar um podcast nesse estilo? Nós estamos na temporada Negócios Urbanos, né? Eu tô tentando fazer não só nessa sala maneira aqui, mas levar a linguagem e todo tipo de negócio para que os negócios urbanos de quem estiver agora com o fone ouvindo tenha insights e melhore suas empresas. O que você achou dessa maluquice aqui, André? Maravilhoso, assim, desde a porta até esse instante aqui, genial. Acho que vocês têm feito um trabalho excepcional e útil. Né? Não é só uma coisa de gosto pessoal e só um trabalho legal e só... Não, é muito útil. Eu acho que quanto mais gente puder te escutar e puder aprender, né? Que a gente aprende todo dia. Sim. E com uma linguagem que é absolutamente relevante. Então, a gente fala muito disso no e-commerce, né? Que a informação ela tem que ser relevante no momento que você está. Uhum. Então, eu acho que vocês têm conseguido isso, essa Sim. relevância. Parabéns. Obrigado, viu, André? Eu vou te falar que eu adorei conversar contigo. Eu queria ficar mais tempo Nossa, com me você. chama de novo. Eu vou chamar você. A gente vai fazer mesas, principalmente, eu queria entregar mais esse microfone para outras vozes, né? A gente falou aqui nos bastidores sobre a figura feminina dentro do empreendedorismo, né? Ela é muito maior diante dos gêneros na hora que a gente fala de quem empreende, de quem é líder de família, de quem é a chefe de família. A gente tem um número avassalador de mulheres. Só que quando a gente chacoalha essas árvores aí, essas panelinhas, aparecem poucas mulheres e a gente tem que cada vez mais dar voz. Então, já te faço o convite para você dominar aqui nas próximas mesas. A gente vai fazer uma temporada de discussões, principalmente femininas, e o microfone tá dado para ti, para esses episódios 100% femininas, liderados por mulheres honra, também. Muito orgulho, muito obrigada, conta comigo. Principalmente cobrindo a retail, né? Cobrindo esse segmento que eu acho que tem muita coisa legal. Outra coisa que eu ia te falar, para você que tá de alguma forma aí escutando a primeira vez o EmpreendaCast e veio aqui pela rede da Andréia ou por algum funcionário colaborador que indicou essa conversa, você tá no momento de compra ali, né? De adquirir a Standout, né? Então, de fato, a gente tá aqui com um programa também que ajuda a frente comercial da empresa, porque você está conhecendo a founder e por trás de todas as histórias. Que você siga o nosso canal, a gente é muito forte lá no Spotify, mas novo aqui no YouTube. Então, se inscreva aqui no canal, comenta o que você achou, vê se de alguma forma esse episódio pode contribuir com a sua trajetória. E se não puder, o que faltou, como é que eu te ajudo? De fato, essa temporada tem que ser bem forte, com gente incrível e que você se divirta assim como eu me diverti no episódio aqui com a Andréia. Eu também, muito. Pode dar um Muito tchau obrigada. pra galera aqui e a gente se vê no próximo. Muito obrigada. E vamos tomar um café lá no Standout, www.standout.com.br. Vai tomar um café com a gente, vocês vão gostar. Curtam as redes.
E foi incrível, muito obrigada. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até aqui, eu vejo você numa próxima segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia é dia de adquirir conhecimento. Tem um MBA gravado aqui para você, com gente muito interessante. Eu vejo você no próximo episódio e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.